Bom dia a todos, estamos muito alegres de estar participando de mais uma celebração virtual, uma celebração nesse tempo especial que Deus nos proporcionou. Para alguns um tempo difícil, mas Deus está sob o controle de tudo. Convido aos irmãos que abram em Apocalipse 5, do versículo 6 até o versículo 13, e vamos fazer uma leitura. O versículo 6 diz assim: Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelo século dos séculos. Eu te convido, você e sua família, a fechar os olhos para a gente fazer uma oração, convidando a Deus a continuar fazendo parte dessa celebração. Senhor Deus, no nome de Jesus, nós te convidamos nessa manhã para que o Senhor esteja conosco, que o Senhor faça cumprir os teus desejos, a sua vontade, os teus propósitos, assim na terra como no céu. Pai, em nossas vidas, Pai, nessa manhã, nós queremos te exaltar, ó Pai. Ó Pai, como o Senhor é merecedor. Ó Pai, da maneira correta, da maneira intensa. Nós queremos, ó Pai, falar realmente o que o Senhor significa para nós. E queremos fazer isso através, ó Pai, desse louvor que nós vamos fazer para o Senhor. Ó Pai, da nossa atenção, ó Pai, na palavra que será ministrada. Ó Pai, e também, ó Pai, na ceia, Pai, confirmando aquilo que o Senhor fez para nós na cruz. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. Quero convidar a você para juntos louvarmos o nosso Deus. Vamos clamar pela presença dEle conosco. Vamos clamar pelo mover de Deus em nossa vida. Que o Espírito Santo esteja conosco, esteja movendo em nossa vida. Que haja um avivamento em nós. Que a obra do Senhor seja avivada. Reaviva, Senhor, a tua obra em nós. Faz, Senhor, traz o teu mover aqui nessa manhã, Senhor. Fala conosco, move, Senhor amado, sobre as nossas vidas. Nós te clamamos em nome de Jesus. Eu fui criado pra te adorar, em meu viver.
Eu fui criado em teu amor, fui redimido lá na cruz, comprado com sangue de Jesus, feito filho de Deus. Eu fui criado em teu amor, fui redimido lá na cruz, comprado com sangue de Jesus, feito filho. Eu fui criado em teu amor, fui redimido lá na cruz, comprado com sangue de Jesus, feito filho de Deus. Eu fui criado em teu amor, fui redimido lá na cruz, comprado com sangue de Jesus, feito filho de Deus, Deus da minha vida, minha alegria, 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 Deus da minha vida, minha alegria. Recebe o meu coração, é todo teu, Senhor. Vem derramar o óleo da tua unção sobre mim, Senhor. Unção que me sara,
Sabe o meu coração, é todo teu, Senhor. Vem derramar o óleo da tua unção sobre mim, Senhor. Unção que me sara, unção que me restaura e renova. Vem derramar, enche-me, Espírito, com o teu poder. Unges a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça e o meu cálice transborda. Unges a minha cabeça com teu óleo e o meu cálice transborda. Até transbordar, vou beber de tuas águas e continuar, curar em tuas palavras, até transbordar, vou beber de tuas águas e continuar, curar-me em tuas palavras. Até transbordar, vou beber de tuas águas e continuar, curar-me em tuas palavras, até transbordar, até transbordar, vou beber de tuas águas e continuar, curar-me em tuas palavras. Quero ler com vocês aqui no profeta Abacuque. Ele está dizendo assim: pôr-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possam ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se.
no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis a oração do profeta Abacuque. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, Deus, lembra-te da tua misericórdia. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Aviva em nós a tua obra, ó Deus. Aviva, Senhor. Na certeza da presença do Senhor com ele, o profeta Abacuque ainda diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Aviva, Senhor, em nós a tua obra, Senhor. Aviva em nosso coração a tua palavra, Senhor. O Senhor é nossa fortaleza, Senhor. Queremos servir ao Senhor, queremos nos prostrar diante do Senhor, em gratidão ao Senhor, não importa o que aconteça, não importa, Senhor. Queremos adorar o Senhor, queremos nos alegrar no Senhor, bendizer o teu santo nome, Deus, porque o Senhor é digno e o Senhor é a nossa alegria, Senhor. Deus da minha vida, minha alegria, Deus da minha vida, minha alegria, Deus da minha vida, minha alegria. Venha, ó Senhor, estar entre nós, reunimos em nome de Jesus. Ouça o clamor que se faz hoje aqui, pois oramos em nome de Jesus. Reaviva o teu povo, santifica tua igreja, Senhor. Separa o teu povo pra te adorar, sim, Senhor. Somos o teu povo, iremos te adorar e te buscar. Aviva em nós a chama pra te servir. Reaviva tua igreja. Venha, ó Senhor, estar entre nós,
Neste momento da celebração, temos a oportunidade de contribuirmos, de fazermos as nossas ofertas, de darmos o nosso dízimo. E eu quero ler com os irmãos 2 Coríntios, capítulo 9, os versículos 10 e 11, que diz assim: Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. A palavra de Deus aqui está nos dizendo que Deus, Ele nos faz prosperar. Que Deus nos faz prosperar em todas as áreas. Áreas de relacionamentos, áreas profissionais e áreas financeira, econômica. E nós precisamos entender o porquê Deus nos faz prosperar, para que nós possamos exteriorizar a nossa generosidade, a nossa liberalidade, que diz respeito ao não apego ao dinheiro, ao apego ao Senhor Deus, que nos dá esse dinheiro, que nos dá a prosperidade, que nos dá o nosso ganha-pão, que aumenta a nossa semente. Então, eu quero dar essa oportunidade para os irmãos dizimarem, ofertarem com toda liberalidade, com toda generosidade, porque isso redundará em glórias a Deus e mostrará para Deus, para o mundo, para todos, que nós não somos apegados ao dinheiro, mas nós somos apegados sim à palavra de Deus, à obediência a Deus. E na sua tela agora vai aparecer um número de uma conta, que é a conta corrente do Plano Piloto de Brasília, da celebração do Plano Piloto. E se você não for da celebração do Plano Piloto, pegue os seus dízimos e as ofertas e depositem na sua congregação. Então procure o seu pastor, pegue a conta da celebração de onde você mora e assim proceda esse dízimo, essas ofertas, essa contribuição. E eu quero aproveitar e já orar por esses dízimos e ofertas. Senhor, te apresentamos, ó Pai, essas contribuições, seja dízimo, seja oferta, ó Pai, mas eu quero apresentar, ó Pai, o coração de quem dizimou e ofertou. Ó Pai, veja nos corações, ó Pai, a motivação, a intenção, ó Pai, a generosidade que eu sei que foi dado, a contribuição. Ó Pai, que o Senhor a cada dia nos enriqueça mesmo, Pai, no dom do desapego das coisas materiais. Ó Pai, não é, ó Pai, o financeiro, o dinheiro, o material, ó Pai, que nos faz firmes, prósperos, mas o Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é quem nos faz prosperar. Pai, por isso eu quero abençoar, ó Pai, esses dízimos e essas ofertas, que sejam usados da melhor maneira possível, Pai. Ó Pai, e que possa ser multiplicada, Pai, na vida de quem, ó Pai, doou, de quem contribuiu, de quem dadivou. Senhor, em nome de Jesus, que essas pessoas, ó Pai, sejam próximas, não porque contribuíram, mas porque são servos verdadeiros do Senhor e agiram com muita liberalidade. Ó Pai, nós abençoamos esses dízimos, essas ofertas e abençoamos cada um, ó Pai, que ofertou e dizimou. Ó Pai, nesse momento tão especial, ó Pai, do mundo, aqueles que porventura não têm conseguido dizimar e ofertar, Pai, ajude-os, ó Pai, ajude a prosperar, ajude, ó Pai, a ter o que comer, ó Pai, ajude a ter o da sobrevivência, Pai. Ó Pai, nós sabemos, Senhor, que o Senhor os fará prosperar,
porque o Senhor se agrada da prosperidade do justo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Olá, nosso povo, a nossa saudação a todos no poderoso nome de Jesus Cristo. Pela graça de Deus, estamos aqui de volta para trazer mais uma palavra que para alguns da minha época poderá suscitar algum grau de nostalgia ou sentir falta dos primeiros dias da fé cristã que nós experimentamos. E quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra sob o tema ameaças ou esperanças. E nós vamos começar lendo Provérbios capítulo 10, versículos 24 e 25. O que o ímpio teme, lhe acontecerá. O que os justos desejam, lhe será concedido. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo permanece firme para sempre. Numa outra versão mais resumida, eu tenho aqui: aquilo que teme o perverso, isso lhe sobrevém, mas o anelo dos justos, Deus o cumpre. Estes dois versos, como acontece em quase todo o livro de Provérbios, é uma construção paralela em contraste. Nesse caso aqui, o contraste é entre o ímpio e o justo, ou entre o perverso e o justo. Fala da falibilidade do ímpio e da estabilidade do justo. E ainda, enquanto o ímpio teme, o justo deseja. Enquanto teme o perverso, o justo anela. Enquanto o justo permanece firme na tempestade, o ímpio desaparece. Enquanto o ímpio teme, o justo tem esperança. E é sobre essa esperança que nós vamos falar nesta manhã. Os provérbios, na sua maior parte, foram escritos por Salomão, e provavelmente antes do declínio do seu caráter, como narra em 1 Reis 11, de 9 a 10, que diz assim: o Senhor irou-se contra Salomão, por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não obedeceu à ordem do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Um fato trágico
aconteceu na vida de Salomão. Mas antes que isso acontecesse, Deus o usou para registrar os tão valiosos provérbios que temos para enriquecimento da nossa vida espiritual. Embora Salomão tenha se decaído do favor de Deus em certa fase da sua vida, não quer dizer que tudo que falou e escreveu seja sem valor ou sustentabilidade moral. Um dos maiores erros da cultura hebraico-cristã é atribuir a Salomão um status que ele, na verdade, não teve, o de ser o homem mais sábio e mais poderoso de todos os tempos. Ele pode ter sido o homem mais sábio do mundo, até que viesse a ser superado por outro insuperável, Jesus. Como temos em Mateus 12, de 38 a 40, que diz assim: Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. E Jesus continua: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora aqui está quem é maior do que Salomão. Graças a Deus. Infelizmente, esse grande homem de Deus chamado Salomão teve um lapso de fraqueza na sua vida. Jesus nunca. Jesus é o Senhor absoluto. Jesus é o Salvador. Então vamos ver as razões para nós termos esperança. Eu quero, a partir desse momento, recomeçar minha palavra com a leitura de um pequeno salmo, o Salmo 112, que também apresenta o contraste entre o homem que serve a Deus e o que não serve a Deus. E o salmo diz assim: aleluia! Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Grande riqueza há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e o que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele.
não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final, verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres. A sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado. Range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Vimos aqui no Salmo 112 o contraste entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Entre o que tem esperança e o que teme más notícias. Quando vêm as más notícias, como estamos ouvindo na televisão esses dias, a nação, os grupos, as famílias, as pessoas ficam aterrorizadas e ameaçadas. Nessas horas, nossa alma clama por Deus, para que Ele nos sustente e proteja. Que Ele nos levante o ânimo e guarde nossos corações de pecar contra Ele. Nessas horas, nos recorremos às palavras como essas que acabamos de ler. E quero repetir um pouquinho delas aqui. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Para o justo, é como se diz em 1 João 4, versículo 18. Veja que maravilha é esta palavra do apóstolo João. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, quando o medo e as ameaças são lançados fora, o Senhor nos enche de grandeza de alma e de esperança inabalável, e na sua graça transcendente, que nos motiva a viver uma vida abundante e segura. Então, nós estamos vendo as razões porque devemos ter esperança, e eu quero mostrar para vocês agora a primeira razão porque temos esperança. A esperança é luz nas trevas. A esperança não ignora as ameaças, nem os perigos. Ela admite a presença das trevas. Nesses momentos, a esperança ilumina nosso caminho e nos habilita a dizer com fé estas palavras, que estão no Salmo 119, versículo 105, que diz assim: a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E ainda, no Salmo 23, versículo 4, essas palavras para aquele que teme ao Senhor: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Que salmo maravilhoso, que salmo mais amável este que nós acabamos de falar. Então, a esperança é luz nas trevas. E a segunda razão por que nós devemos ter esperança é porque a esperança fortalece a nossa fé.
A fé e a esperança se alimentam em reciprocidade. A fé supre esperança. Esperança alimenta a fé. As virtudes cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É como diz em 1 Pedro 2, versículo 8, que diz assim: por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. Se essas coisas existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Então, essas virtudes operam conjuntamente, a fé e a esperança. Escrevendo aos Tessalonicenses, Paulo sustenta que a fé deles era de tal grandeza que reunia operosidade, abnegação e firmeza. Será porque os Tessalonicenses tinham tudo isto? Será porque os Tessalonicenses tinham operosidade, abnegação e firmeza? Porque era um povo que tinha esperança. Sempre damos graças a Deus por todos vós, escreveu Paulo, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente, diante de Deus e Pai, o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aqueles irmãos tinham a motivação cristã tão forte por causa da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A outra razão porque nós temos esperança é porque a esperança traz cura. Em Marcos, capítulo 5, versos de 24 a 34, nós temos uma linda história de uma mulher enferma, porém cheia de esperança. A história diz que essa mulher era portadora de um fluxo sanguíneo, um fluxo de sangue, já por 12 anos, e já tinha tratado com vários médicos, sem obter sucesso algum. Mas um dia ela ouviu falar que Jesus estava passando na sua região. E ela dizia consigo mesma: eu vou até esse homem, porque tenho ouvido a sua fama, que ele pode curar, que ele pode me libertar. E aquela mulher, movida de esperança, foi por trás, no meio daquela multidão, e com dificuldade conseguiu acessar Jesus. E ali tocou no seu manto. E naquele mesmo instante, diz que Jesus parou e perguntou: quem me tocou? E os discípulos indagaram o Senhor: mas por que o Senhor pergunta quem te tocou? Se todos te estão acotovelando no meio dessa multidão. Então Jesus disse: alguém me tocou de uma forma especial, intencionalmente, esperando receber algo. Quem me tocou? E no meio daquela multidão, aquela mulher, tremendo de medo, se revelou e disse: sim, Senhor, eu toquei as suas vestes. Jesus disse: vai, porque a tua fé te salvou.
O que teria movido aquela mulher a procurar a Jesus? A sua esperança. Quero dar um testemunho bem particular de família, de cura em família. Temos muitos exemplos, mas tem um que me ocorreu à memória que eu quero trazer para vocês. Na década de 60, minha irmã Hermínia, nós éramos ainda muito jovens, ela padecia de uma deficiência neurológica. E uma das consequências desse mal é que ela não tinha todo o controle dos membros, nem superiores, nem inferiores. Tropeçava constantemente e não conseguia segurar com firmeza os objetos, e muitas vezes os deixava cair. E muitas vezes nós encontrávamos ela chorando por causa de alguma coisa que ela teria deixado cair, e ela ficava com muita frustração. Uma noite, ela e eu nos juntamos a um pequeno grupo de oração, para passar uma noite de oração, que aconteceu numa casa na Avenida Barão do Rio Branco, nas proximidades do Colégio Estadual José Ludovico de Almeida, em Anápolis. A vigília terminou, o dia estava clareando, e ela e eu saímos para ir para casa. Logo que saímos, notei que ela estava meio incomodada e emocionada. De repente, ela interrompeu aquele silêncio, pois estávamos extasiados com a glória de Deus manifesta naquela noite de reunião, noite de vigília, de oração. Então, a Hermínia ponderou, pensava que seria curada nessa vigília. Contudo, estou a mesma coisa. Ali mesmo paramos, em frente à Igreja Metodista de Anápolis, a rua Firmo de Velasco. Então lhe disse: vamos orar aqui mesmo, e você ficará curada. Então oramos, e ela nunca mais sentiu daquele incômodo, porque a esperança traz cura. E nesta manhã, esse mesmo Jesus está presente na sua casa, no seio da sua família, como está aqui na minha casa, com a minha família, também para operar cura, operar libertação, operar milagres, operar obras maravilhosas. Outra razão da nossa esperança é que a nossa esperança é a âncora da alma. Em Hebreus temos uma das mais profundas metáforas que ilustra nossa esperança em Cristo. Diz assim: e foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa, Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados.
nós que refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Que maravilha! Jesus entrando além do véu, para ser a nossa âncora, a âncora da nossa esperança. O que é uma âncora? E para que serve? Âncora é uma peça de ferro com duas garras tipo gancho, a qual consta dos acessórios essenciais das embarcações marítimas, sustentada por um cabo, corrente ou corda, é lançada às águas para dar estabilidade e segurança à embarcação e às pessoas que nela se encontram. A âncora é atracada geralmente em rochas submersas, para garantir a sua função de segurança e proteção. Mesmo não sendo vista, lá no fundo, ela garante a segurança, tanto do barco, bem como dos passageiros, bem como dos tripulantes daquela embarcação. Eu trago uma pergunta para você nesta manhã. Que tipo de âncora você tem? Quão firme está a sua embarcação? É outra pergunta que eu faço, pelo Espírito Santo do Senhor. Outra pergunta é essa: como está atracada sua âncora? Jesus é a âncora da nossa alma. Ele foi morto, ressuscitou e foi lançado além do véu. Agora, como âncora segura, garante a nossa segurança e a nossa eterna salvação. Na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos de 6 a 9, nós temos: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um tempo, devem ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é uma fé genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Um ponto interessante nesta metáfora da âncora é que a âncora dá segurança e salvação para todos, para a embarcação em si, que é uma tipologia da igreja, para os passageiros, que é uma tipologia dos membros da igreja, e para os tripulantes, que é uma tipologia dos ministros de Deus na igreja, aqueles que trabalham, aqueles que servem. Quando a Bíblia nos fala de uma âncora para a nossa alma, ela está admitindo a possibilidade de tormentas
e tempestades. E, de fato, temos enfrentado muitas tempestades de nossa cultura. É a própria cultura anticristã que vem contra nós. São os problemas financeiros, os problemas políticos, sociais, as destruições familiares, as ocupações profissionais excessivas e pais e mães ausentes, falta de disciplina, pressão financeira, falha na comunicação, desajuste entre trabalho e família e muitos outros. Em tempestades como estas, a nossa embarcação precisa de uma grande e segura âncora, a qual é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus é a nossa âncora segura. Outra razão para a nossa esperança é que ela nos purifica. Seja qual for o sofrimento e as perseguições que sofrermos neste mundo, chegará a hora em que não somente seremos chamados filhos de Deus, mas nos tornaremos semelhantes ao Filho de Deus. Essa é a esperança que nos motiva a perseverar servindo ao Senhor com humildade e santificação. É como temos em 1 João, capítulo 3, diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Graças a Deus, que a esperança nos purifica para nos tornar puros, assim como Ele é puro, e nos tornar semelhantes a Ele. E outra, mais uma, a penúltima razão da nossa esperança é que ela nos oferece uma defesa. Paulo escreveu assim: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da salvação. Temos aqui mais uma metáfora que é colocada na figura do capacete. Aquilo que nós usamos, que o soldado usa para cobrir a cabeça, principalmente nos momentos de combate. Não se pode retirar aquela cobertura no combate. E nós estamos em um constante combate. Satanás quer atacar o ponto mais vulnerável, a nossa cabeça, nossos pensamentos, nossos juízos de valor, nossos conceitos cristãos, colocando o modernismo, colocando as ideias que atacam a fé cristã. Então, o capacete espiritual é aquilo que protege
o nosso pensamento. Como disse o apóstolo Paulo, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, a nossa cabeça deve ser protegida com esse capacete da palavra de Deus. E a nossa última razão para nós termos esperança é que a nossa esperança é para a eternidade. E nós temos um texto bíblico maravilhoso aqui que diz assim: e de fato, vocês amam a todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que estão de fora e não dependam de ninguém. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e juntamente com Ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. E Paulo finaliza isso dizendo: consolem-se uns aos outros com estas palavras. Que maravilha a esperança da vida eterna. Escrevendo ainda aos Coríntios, Paulo diz: ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que os mortos não ressuscitam? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Mas que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo. Se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Paulo está falando da poderosa ressurreição que nós temos no final, na vinda do Senhor. Em outra versão, Paulo diz assim no final: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Estamos chegando no final da nossa meditação.
E esta última palavra, última que nós trouxemos, é que a nossa esperança é para a vida eterna. E eu trouxe aqui uma breve história para finalizar para vocês nesta manhã. Uma garota e seu professor, o qual era um tipo de saduceu, que afirmava não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito. Este professor e sua aluna estavam conversando sobre animais marinhos. E a menina lhe disse que profeta Jonas tinha sido engolido por uma baleia. Aquele professor replicou dizendo que isso não era verdade, porque uma baleia não pode engolir um homem, porque ela tem a garganta muito apertada. Aquela menina ficou meio pasma, mas replicou de imediato, incomodada, e disse: professor, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar isso para Jonas. O professor olhou para a menina com um sorriso, meio de desprezo, e disse: mas se Jonas tiver ido para o inferno? A menina olhou para o professor e disse: professor, nesse caso o senhor mesmo pergunta. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. A diferença entre quem tem esperança e quem não tem esperança. E eu trouxe aqui para declamar para vocês, fechando esta palavra, um memorável hino que atravessou séculos. Esse hino tem como título: Verei meu Redentor. Cantei muito na minha juventude. E ele diz: finda a lida terreal, quando já do rio além, nesta vida tão gloriosa me encontrar. Sei que lá meu Redentor, finalmente eu hei de ver, e com hinos de louvor hei de o saudar. E o refrão diz assim: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Vou ler a última para vocês. Pelas portas de Sião, com as vestes a brilhar, onde à noite o pranto nunca chegarão, lá no lindo céu de luz, há de Cristo me guiar, e muito perto, sim, eu hei de vê-lo então. E o refrão diz assim: hei de ver meu Redentor, redimido junto dele eu hei de estar. Hei de ver meu Salvador, os sinais dos cravos hei de contemplar. Esta é a mensagem evangélica. Esta é a mensagem cristã. E eu pergunto: por que você não dedica hoje, agora de manhã, a sua vida a Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador da sua vida? E você, que já serve o Senhor por longo tempo, porque não renova a sua entrega a Ele neste momento em que nós estamos curvando nossas cabeças em oração? Pai, te louvamos
porque Jesus Cristo estabeleceu a diferença entre o perverso e o que teme a Deus, e nos encheu de uma nova e viva esperança. Nós pedimos agora que o Teu Espírito Santo trabalhe nos corações que estão ouvindo esta palavra, para que haja salvação em cada casa, aonde esta palavra está chegando agora. Nós oramos e abençoamos cada vida que está prostrada, com o rosto curvado diante do Senhor neste momento, querendo confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você poderia orar comigo, dizer amém nessas palavras que eu vou dizer agora. Senhor Jesus, tenho sido um pecador por toda a minha vida, mas hoje eu reconheço os meus pecados e quero fazer parte do povo de Deus, esperando agora que Jesus opere em minha vida a eterna salvação pelo seu poderoso sangue. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Amém. Bem, meus amados irmãos, nós damos continuidade a esse momento tão importante para nós, que é a oração. A oração, o momento de nós fazermos nossas intercessões. Nós vimos que todos nós estamos por dentro de todas as ameaças que estamos sofrendo nesses dias. Ameaças às nossas vidas, ameaça ao nosso coração, aos nossos sentimentos, ameaças espirituais. Temos vivendo esse tempo agora. E parecia que estava tão longe de nós. Parecia que nós não íamos passar muito cedo por essas provações. E elas já chegaram. É momento do povo de Deus buscar o Senhor. E nós vimos uma confirmação disso lá em 2 Crônicas 7, quando Deus falou: olha, se eu cerrar os céus e não mandar chuva, se eu trouxer as pragas para a terra, se as enfermidades assolar o povo, só uma coisa é necessário fazer: arrepender, humilhar, buscar o Senhor. E nós estamos vivendo exatamente parte dessas situações. Deus preveniu lá em 2 Crônicas, falando com Salomão: olha, eu quero que vocês orem, me busquem, se arrependam e tenham confiança em mim, porque só a oração poderá nos conectar a Deus. Orando, se humilhando, arrependendo e seguindo a palavra do Senhor. Esse é o momento para nós, não é mesmo, irmãos? Esse é o momento que nós temos verificado que Deus está como que chacoalhando o mundo para trazer um despertamento espiritual. E ainda são só princípios, só começo das situações difíceis. Mas nós temos um Deus, e Ele nos ensinou a chegar a Ele. Quando Ele falou com Salomão, que edificou a casa para Deus, que ali era o lugar de buscar a Deus, Jesus veio depois de Salomão e disse: vós sois o templo do Espírito Santo, vós é a minha casa, a minha casa, vocês é onde eu habito, não habito em casas feitas por mãos de homens, mas habito em vocês. Você pode chegar a Deus com confiança, com alegria, com certeza que Ele vai responder. Então, lá em 2 Crônicas diz: se orarem, humilharem e me buscarem e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Não é isso que nós estamos precisando? De uma cura para a nossa terra. O nosso mundo, o nosso planeta está ficando doente.
Vamos orar, irmãos. Deus parou o mundo apenas com essa enfermidade. Deus parou o mundo e Ele pode parar muito mais. Mas Ele disse, se orarmos e buscarmos, Ele vai ouvir dos céus. Nós temos tanto tempo agora. Quase o mundo inteiro está em casa, fazendo seus trabalhos em casa, no aconchego de casa, não podem sair, não tem nada para fazer lá fora. É momento de buscarmos o Senhor, é momento de consertar as nossas vidas na oração, no quebrantamento. E eu chamo vocês agora para a gente orar e fazer uma intercessão ao Deus do céu, ao Deus todo soberano, que pode vir ao nosso encontro e amenizar e curar as enfermidades que estão assolando o mundo. Eu tenho orado todos os dias, Deus tem misericórdia. Apenas com o dedo do Senhor, o Senhor fez o mundo parar. O Senhor é poderoso e majestoso e pode também trazer a cura, o restabelecimento do planeta, das nossas vidas, do nosso país em especial. Eu quero orar nesse momento e pedir que vocês orem também. Orem em suas casas. Não deixe de buscar o Senhor, porque Ele ouvirá. Ele ouve, Ele manda as suas respostas para as nossas orações. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença, porque cremos que o Senhor é o Todo-Poderoso. O Senhor é o Todo-Poderoso que pode manifestar nas nossas vidas. Por mais pecadores que somos, o Senhor nos ama e o Senhor quer derramar sobre nós a Tua bênção. O Senhor deseja isso e nós queremos Te buscar, ó Deus, como diz a Tua palavra, para Te buscar, para nos arrepender e humilharmos na Tua presença, Senhor. Olha para o nosso mundo, ó Deus, nosso mundo que está padecendo por muitas enfermidades, muitas situações econômicas difíceis. Nós oramos agora em nome de Jesus, que o Senhor possa conceder a todos nós um caminho da oração, o caminho de buscar a Tua presença. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que está controlando todas as coisas, é o Senhor. Nós oramos pelo nosso país, oramos pelas nossas autoridades, nossos governos, que o Senhor abençoe, que o Senhor traz paz sobre o nosso país, que o Senhor elimina do nosso meio as enfermidades que está assolando, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor ministra aos lares que estão com enfermos, ó Deus, os lares que estão caídos em enfermidade, que o nome de Jesus seja levantado ali na cura daquelas pessoas, ó Pai. Nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor venha sobre nós, que o Senhor derrama a bênção sobre nós, ensina-nos a buscar o Senhor, para não, ó Deus, não sofrermos as calamidades desta época, ó Deus. Na Tua presença nós podemos ser livres, ó Pai. Abençoa cada lar aqui, ó Deus, cada lar que está recebendo neste momento, as famílias, ó Deus, nós entregamos em Tuas mãos a Sua igreja, que o Senhor faça prevalecer aqui na terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Estamos de volta para um momento também muito especial, que é o momento da ceia do Senhor. Convido a todos que abram em Mateus capítulo 26, dos versículos 26 até o 30. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isso é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado
em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira, até que aquele dia em que o hei de beber novo conosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse texto mostra Jesus fazendo a ceia com seus discípulos. E mostra uma parte importante que às vezes nos escapa, que é Jesus oferecendo o seu corpo e o seu sangue a seus discípulos, compartilhando, dando o que era dele, o seu corpo, para os seus discípulos. E além disso, também vemos uma comunhão de Jesus com seus discípulos, ali tendo um compartilhar de pensamentos, de sentimentos, realizando algo em comum. Meus irmãos, é tremendo ver como Jesus se deu para nós. E vemos também aqui que Jesus sempre dava graças, ações de graças. Como nós temos de desenvolver isso, crescer nisso, reconhecer o que Deus tem feito para nós. Ah, Senhor, como o Senhor é tremendo, como o Senhor é bom para nós. E no versículo onde fala, no versículo 28, que Ele está renovando a aliança conosco, porque fala o sangue da nova aliança. Jesus, naquele momento, nos ensina o renovar da aliança. Porque às vezes a gente anda, cansa, desanima, e às vezes parece que está tudo perdido e não está. A ceia também é uma renovação de alianças. Além de ser a partilha do corpo de Cristo, a comunhão, as ações de graça, é também uma renovação da aliança com Ele. Sem dizer que no versículo 29 fala que é o anúncio da vida de Jesus. Isso é o que nós cremos e nós confiamos. E depois no versículo 30 ele fala: e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ah, depois da ceia, nós estamos prontos para caminhar no mundo, para enfrentar o nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas dificuldades, porque nós estamos renovados no Senhor. Eu sei que você já deve ter preparado os seus elementos, o pão, o suco de uva, e eu quero que você pegue os elementos agora na sua mão. E eu gostaria de orar com você, para a gente abençoar esses alimentos. Senhor Jesus, te apresentamos aqui, ó Pai, este pão, significando o teu corpo, ó Pai, e esse suco de uva, esse vinho, representando, Pai, o teu sangue. Senhor, nós te apresentamos porque nós sabemos que no momento da ceia, Pai, esses elementos, ó Pai, vão significar, vão trazer à nossa memória o sacrifício que o Senhor fez na cruz, dando teu corpo, teu sangue em favor de nós. Ó Pai, para nos lavar dos nossos pecados. Ó Deus, quero abençoar e que cada irmão, ao tomar a ceia, Pai, ele seja fortificado e limpo no nome de Jesus. Amém. Pegue agora na mão o teu pão e nós podemos comer do pão.
Pegue também o teu cálice e vamos tomar do cálice. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse momento. Ó Pai, como é bom, Pai, poder declarar ao mundo que nós cremos no Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. Ó Pai, o mundo jaz no maligno, mas o Senhor guarda os seus. Ó Pai, eu quero estar fortalecido, puro, santificado. Pai, para continuar, ó Pai, essa caminhada até a vinda do Senhor. Eu quero cumprir, ó Pai, a minha carreira. Ó Pai, eu quero, ó Pai, cumprir tudo aquilo, ó Pai, que o Senhor deseja para a minha vida. Também te peço para cada um agora, Pai, que acabou de ceiar. Pai, que eles possam estar cumprindo a Tua vontade, Pai, em cada detalhe. Ó Pai, cumprindo a Tua vontade nos lares deles, nos trabalhos. Ó Pai, em qualquer lugar que eles estiverem, Pai, os fortaleça, dê sabedoria, ó Pai, e os proteja do mundo. Pai, muito obrigado. É o que nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém.